Então, vou estar fazendo um vídeo aqui agora sobre o Yukon E4.2. Bom, é esse mesmo que você está vendo. Bom, logo, deixa eu falar um pouco sobre a questão da interface. A interface dele eu gosto de trabalhar com ele dessa forma, né, com as ferramentas aqui do lado. Só que esse aqui, em relação ao 2014, ele não tem a opção aqui de você estar abrindo os pontos, as opções de ferramentas. Só alguns que tem aqui, ó. Tem alguns que tem essa opção, outros não. 2014, eu sempre faço isso, eu boto eles no rodapé, porque para mim fica bem mais fácil de trabalhar, tá certo? Eu sempre gosto de botar também a paleta de cores por aqui, né? Dimensão, localização, aqui tem localização XY, aqui tem dimensão, aqui tem porcentagem, você está vendo aqui, e aqui tem um cadeadozinho que abre e fecha da mesma forma. Gosto de trabalhar também com essa lista de cor de objetos, né? E também a propriedade, lista de cor de objeto, propriedade e lista de cor de objeto, ambos, né, um sobre o outro, né? Então, nesse caso aqui, eu sempre gostei de trabalhar com ele dessa forma, independente de ser o 14, independente de ser esse 2000 esse é 4.2, né? Pronto. Para quem realmente está bem começando mesmo, bem iniciando mesmo nesse programa, ele não é muito diferente do outro. Só as ferramentas que é um pouquinho maior, é um pouquinho mais, por assim dizer, um pouquinho exagerado. Mas ele também trabalha com o modo gráfico, só que o meu está desinstalado, tá? O meu não está instalado. Abre por aqui, é só clicar aqui que vai para o modo gráfico, mas o meu não está instalado. Então vamos lá, é importar uma imagem, eu tanto importo diretamente por aqui, ó, como também vou no modo gráfico e importo por aqui. Ele vai cair na última, como os outros, né? Ele vai cair na última página onde você abriu alguma coisa. Então, aqui está a imagem, tal. Se você gosta de trabalhar com a grelha, você põe a grelha, tá bom? Se você gosta de trabalhar com bastão, né? Ou com, chama de anilha também, né? Alguns lugares chamam de anilha também, se você quiser, né? Se você não quiser, então você trabalha com ele normalmente assim, certo? Bom, tirando o bastão, você vai trabalhar bem. Aqui você vai, geralmente eu faço isso, ó. Quando eu trago a imagem para cá, eu seleciono a imagem e centro ela bem no centro da área de design. Depois de fazer isso, eu costumo, como no outro, né, eu costumo travar ela, porque travando ela eu não tenho aquele problema de estar puxando e a imagem está correndo, o desenho está ficando fora de tempo, ok? Bom, aqui você tem da mesma forma, só não na mesma ordem, porque na ordem anterior eu coloquei essas duas ferramentas aqui, enchimento complexo e enchimento de difusão, na primeira da esquerda para a direita, porém esse aqui eu não tenho muita opção de colocar. Se eu puxar ele sai do lugar, então eu deixei ele por aqui. Então eu vou fazer dessa forma, porém eu não trabalho esse tipo de folha, geralmente eu não trabalho com enchimento complexo nem com enchimento de difusão, eu trabalho sempre com a ferramenta inteligente, né, que é a entrada A. Entrada A você vai trabalhar da mesma forma que você vai trabalhar o outro, tá certo? Lado direito é curvado, né? Lado esquerdo é esquina ou ponto reto, como queira. Como também o outro, né? Em relação ao outro, se você, ó, terminei aqui. Se você puxar aqui o mouse, a setinha do mouse, e ele der limite, ele automaticamente ele vai abrindo espaço, ó. Para o outro lado, ele vai abrindo espaço, para cima, ó. Então, isso é uma opção que o Wilco tem, que é maravilhosa, porque eu não preciso você estar vindo toda hora, feito outros programas, né? Como no caso do Tajima e o Barundã, você tem que vir no canto aqui e botar para descer ou botar para subir. Ele não, ele só você fazer assim, ele já vai abrindo espaço para que o desenho onde você está, a parte do desenho onde você está confeccionando, editando, o que seja, ele fique centrado no meio da área de design, ok? Bom. Dou Enter, ele já gerou ponto, no caso aqui o ponto é tatame, porém tem um detalhe, você tem aqui, ó, né, ponto cheio,
Você tem aqui o ponto cheio aqui é duplo, né? Você tem aqui o zigue-zague, você tem o ponto dentado, né? A ordem desse é um pouco invertida também. Bom, nesse ponto aqui eu estou trabalhando com esse, mas eu não quero esse, eu quero o ponto cheio, né? Quero o ponto cheio, ok. Só que nesse canto aqui, ó, você tem os mesmos pontos, porém são pontos de contorno. Por exemplo, ó, vou pegar isso aqui, vou transformar em ponto cheio. Ó, ele te dá contorno, ele não te dá ponto cheio, é totalmente cheio, ele dá ponto cheio de contorno. Então, quando você quiser, por exemplo, você faz aqui o contorno aqui, vou para o semiautomático, que é mais rápido, né? Cliquei aqui, ok, eu vou escolher o tipo de ponto, no caso eu vou escolher aqui um ponto corrido, ok. Quando ele gerou o ponto, eu vim aqui e selecionei o ponto, eu posso escolher aqui o ponto cheio se eu quiser, eu já transformo automaticamente aí, ó, ponto corrido, ponto esculpido e ponto corrido triplo, ó, eu voltei a ponto corrido triplo. Então isso é uma opção muito boa, né, que o Wilco tem, que nos ajuda bastante. Entendeu? Então, nessa questão, né, você vai, por exemplo, um exemplo, você terminou o desenho, você quer centrar o desenho no meio da tela, então você vem aqui, ó, posição X, posição Y, ok, 0, 0, porém aqui não é o caso, por quê? Porque isso aqui é apenas uma folha que está no meio do desenho, porém tamanho, largura, né, largura e altura, e porcentagem, se você quiser aumentar, por exemplo, 10%, então você vem aqui, 10% na largura, 10% na altura, aí fica a critério, tá certo? Isso é para quem tá, gente, isso aqui não é uma aula para quem já entende mesmo do programa, não. Isso aqui é uma aula para quem está começando, tá certo? Ah, beleza, de repente eu quero fazer um furo no meio do desenho, a mesma coisa do eu com 14, por exemplo, vou fazer aqui um quadrado, ó, se eu segurar, se eu vir aqui, se eu pegar, estou fazendo um desenho aqui, se eu segurar a tecla Ctrl, ó, ele me dá ângulo a cada 10 graus, ó, ele me dá ângulo reto a cada 10 graus, ó, isso é muito bom. O outro acho que é a cada 25 graus, o 14. Então vou fazer aqui um quadrado aqui, ó, ok, eu terminei. Vamos dizer que eu quero cortar esse quadrado. Se eu quiser cortar esse quadrado, eu não preciso. Aí eu esqueci de cortar, por exemplo. Como é que eu faço? Fazendo e cortando logo. Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer uma parte redonda aqui. Ok, terminei. Dou um Enter. E agora eu vou cortar o meio dele. Esse aqui é o sistema. Se você quiser cortar, fazer e cortando, confeccionando e cortando, você faz assim. Se eu esqueci de fazer isso e quero cortar ele depois, então eu seleciono o objeto, eu venho na ferramenta com ele selecionado. Pode ver que está uns pontinhos pretinhos aqui, ó. Vou selecionar um objeto aqui, enchimento complexo, a mesma ferramenta que eu construí, eu vou fazer. Então aí eu vou fazer o desenho do furo dentro. Ó. Ok, dou Enter, você pode ver aqui, cortou. Então, como é que funciona esse negócio? Você selecionou aqui o objeto, ele está selecionado aqui com os pontinhos pretos. Quando você seleciona a ferramenta, enchimento complexo, você pode ver que esses pontinhos agora já são transparentes. Então, se ele transformou em ponto preto e ponto transparente, significa que ele está pronto para ser cortado, ou seja, para a operação. A operação certamente vai sair com sucesso. Ó, vou fazer uma bola aqui. Então, é sucesso garantido. Eu gosto muito de trabalhar com ele por conta que ele é bem prático mesmo, ok? Tem outra ferramenta aqui que ajuda bastante quando a gente está trabalhando. Selecionei aqui, então eu venho nessa ferramenta aqui, ó. Quando eu clico aqui, ela está com 4 pontos, então eu determino aqui quantas ela tem, eu venho aqui, ponho e dou um clique aqui, ó, 5, ok, agora ela está com 5 pontas,
E eu não estou clicando, não estou só segurando o mouse. Para onde você gira o mouse, não precisa apertar em botão nenhum. Para onde você gira o mouse, ele vai se encaixando onde você quer. Ó. Quando chegar no ponto que você quer, você dá um clique. Aí sim, você dá um clique. Se você segurar a tecla Ctrl, ó, ele vai dar ângulos a cada 45 graus. Ó. Perdão, 25 graus. Então não seguro o Ctrl não, eu vou com a mão mesmo, no braço mesmo. Cheguei no lugar que eu quero, dou um clique, sim. Aí sim, ele gera a quantidade que você quer e ele gera no segmento que é para você. Agora você tem que tratar primeiro dessa estrela, da primeira que você fez, porque se você não tratar, as outras vão sair da mesma forma, vai sair a cópia, exatamente a cópia daquilo que você fez a primeira. Então é bom quando você for fazer uma estrela ou alguma coisa que seja repetida assim, então você deve prestar bem atenção nisso. Com a questão de letra, eu vou fazer uma videoaula sobre letras. Ele é muito bom de letra, eu gostei do trabalho de letra dele, tem mais opções também, tá certo? Aí agora vamos salvar. Como é que salva nesse programa? Eu me bati no início, um pouco para salvar, por exemplo, salvar em MB. Salvar em MB é normal, é aqui, ó, salvar como, ok. Então ele vai te dar as opções, por exemplo, MB, que é a primeira opção que ele te dá. Porém, quando você vai salvar em DST, ele não tem essa opção. Você pode procurar aqui em qualquer lugar que não vai ter. Porém, quando você põe aqui, exportar arquivo de macro, aí sim, ele te dá a opção DST. Aí você tem o que? Você tem vários formatos já direto para abordado, por exemplo, DST, que é o sistema da Tajima, o DSB, que é o sistema da Barundá, da ZSK, da Toyota, essas ZSK-TC, que pronto, todos aqui já são formatos que você tem, já, da PES também, GF também, que é as domésticas, PES e GF doméstica. Então assim, você tem todas essas opções de salvar já pronto para salvar para quê? Para salvar para o pendrive e do pendrive para a máquina. Tá ok?